Galera, você não vai acreditar no que aconteceu essa semana. Eu preciso te contar com calma, porque a peça desse quebra-cabeça com certeza vai se encaixar de um jeito que ninguém esperava. No mesmo dia, três coisas aconteceram ao mesmo tempo dentro da política brasileira. Primeiro, acabou vazando que o Daniel Vorcaro tá tentando contratar um escritório de advocacia que já defendeu a Michele Bolsonaro para tentar pela terceira vez fechar uma delação premiada. Segundo, nesse mesmo dia, o Flávio Bolsonaro anunciou o nome do seu vice para a chapa. E o nome escolhido foi Alfredo Gaspar. O mesmo deputado, galera, que na CPMI do INSS ajudou a evitar que o Vorcaro fosse chamado a depor. E tem um terceiro fio, galera, nessa história toda, que acaba envolvendo diretamente o Supremo Tribunal Federal. Eu vou te explicar cada uma dessas partes com calma, porque juntas, galera, elas contam uma história muito maior do que parece à primeira vista. Mas calma, respira. Antes de mais nada, galera, deixa eu ser bem honesto com você sobre um detalhe muito importante. A notícia da contratação do escritório saiu na imprensa ontem, mas até o momento desta publicação, o advogado ainda não tinha protocolado oficialmente o pedido para entrar na defesa de Vorcaro. Ou seja, é uma informação que acabou vazando e confirmada por mais de um veículo de comunicação, mas ainda está em andamento formal. O escritório em questão é Bialski Advogados Associados, comandado pelo criminalista Daniel Bialski, que já defendeu Michele Bolsonaro, Carlos Zambelli e o ex-ministro Milton Ribeiro. Ele passaria a atuar ao lado do advogado que já está acompanhando o caso desde o início, Sérgio Leonardo. E o fato do Vorcaro estar de novo trocando de estratégia jurídica, galera, diz muito sobre o momento em que ele se encontra hoje dentro do processo. Mas, gente, por que essa terceira tentativa, ela importa tanto? Porque as duas anteriores, elas foram recusadas e o motivo é revelador. A segunda proposta foi rejeitada pela Polícia Federal em junho, porque segundo a apuração da imprensa, os investigadores entenderam que o material ainda com certeza escondia informações relevantes e que a proposta, ela parecia mais uma tentativa de proteger pessoas do grupo político ligado a Vorcaro do que de colaborar de verdade com a justiça. Então, o ponto mais sensível de tudo isso, você já sabe, era a relação dele com Flávio Bolsonaro, né? Ou seja, não é a primeira vez que o Vorcaro tá tentando negociar e não é a primeira vez, galera, que essa negociação tá esbarrando exatamente no mesmo obstáculo. Isso já tá mostrando, com certeza, tá mostrando um padrão. E padrão é o que eu quero que você guarde para a próxima parte. Mas agora vem a segunda parte dessa história e é aqui que a coisa vai ficar pesada de verdade. No mesmo dia em que acabou vazando essa tentativa de nova delação, o Flávio Bolsonaro anunciou o nome do seu vice. E o escolhido foi o deputado Alfredo Gaspar. Só que o Alfredo Gaspar, ele não é um nome qualquer nessa história, não. Ele foi relator da CPMI do INSS, aquela comissão que acabou investigando o escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias. E segundo a apuração da imprensa, ele, junto com o presidente da comissão, fez movimentos para tentar evitar que o próprio Vorcaro fosse convocado a depor naquela CPMI. Então, galera, presta atenção nessa sequência. O homem que acabou ajudando a blindar Vorcaro numa comissão do Congresso, acabou virando agora vice na chapa do filho do ex-presidente, do Flávio Bolsonaro. E é justamente esse mesmo Vorcaro que agora está tentando pela terceira vez fechar uma delação. Só que, galera, tem um detalhe dentro dessa manobra da CPMI que, com certeza, eu acho que merece mais atenção. Não foi só o caso de Vorcaro que o Gaspar, o presidente da comissão, evitaram convocar, não. Também ficou de fora o pastor Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, e Zettel não é personagem qualquer. Ele aparece como doador de 3 milhões de reais para a campanha de Jair Bolsonaro e 2 milhões de reais para a campanha de Tarcísio de Freitas em 2022, ou seja, os dois nomes mais próximos de Vorcaro dentro da comissão foram justamente os que escaparam de prestar depoimento público. E é esse mesmo deputado que acabou participando dessa blindagem que agora
vira vice numa chapa que está disputando a presidência da República contra o nosso presidente Lula. Agora, galera, eu sei que parece coincidência, talvez seja mesmo, mas eu preciso muito ser honesto com você. Não existe até agora nenhuma prova de que o Flávio e o Vorcaro, eles combinaram esse movimento juntos. O que está confirmado é a coincidência das datas e o histórico documentado de Alfredo Gaspar blindando o Vorcaro naquela CPMI. A partir daí, cabe a você que está me assistindo agora tirar suas próprias conclusões e eu vou te dar todos os elementos para isso. O que dá para afirmar é que esse time acaba chamando muita atenção porque acontece justamente no momento em que o Vorcaro volta a buscar um acordo com a justiça. E se ele conseguir fechar essa delação dessa vez, o que ele vai contar pode com certeza mexer diretamente com a campanha de Flávio Bolsonaro. E é por isso que esse detalhe do vice simplesmente não pode ser ignorado. Agora entra a terceira parte dessa história, que eu acho que é a que menos gente está comentando. Todo esse processo, tanto do caso Banco Master, quanto o caso do INSS, está sob a relatoria de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça. Mendonça está nesse exato momento em uma disputa aberta com a cúpula da Polícia Federal. Segundo a apuração de mais de um veículo da imprensa, ele acabou determinando que todos os atos, galera, todos os atos das investigações sob sua relatoria fossem encaminhados diretamente para o gabinete dele. Olha que gracinha! Antes de passar por outros setores da própria Polícia Federal. Também ele exigiu ser avisado com antecedência sobre qualquer troca na equipe de investigadores. A cúpula da corporação entendeu isso como o quê? Uma tentativa de restringir a autonomia técnica e administrativa da instituição. Agora, esse impasse ficou tão sério que na quinta-feira passada o governo ele precisou entrar como mediador. O advogado-geral da União e o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, se reuniram com Mendonça no TSE para tentar acalmar os ânimos. Segundo os relatos, o Mendonça pediu ao ministro que ele preservasse a independência da Polícia Federal nas investigações e o ministro da Justiça respondeu, que isso já está garantido. Mas na prática, quem está calibrando caso a caso o acesso da Polícia Federal a esses inquéritos é o próprio Mendonça. E os superintendentes regionais da Polícia Federal chegaram inclusive a publicar uma nota pública defendendo a direção geral da instituição, afirmando que as investigações seguem com certeza critérios técnicos e não interferência política. Pessoal, isso está mostrando o tamanho da tensão que está existindo hoje dentro dessas investigações. Mas galera, por que eu tô trazendo isso tudo para vocês justamente agora, no meio da história do Vorcaro? Porque exatamente esse ministro, o André Mendonça, quem vai decidir se aceita ou não aceita essa nova tentativa de delação. É ele quem tem nas mãos, tá na mão do Mendonça, o poder de decidir o ritmo, o acesso e os limites dessa investigação. Então, olha o quadro completo que se forma aqui. De um lado, um homem preso que já tentou duas vezes, galera, duas vezes negociar informações sensíveis sobre o financiamento de campanha. Do outro lado, nós temos um vice recém-escolhido que no passado ajudou a proteger esse mesmo homem numa comissão do Congresso. E no meio de tudo isso, o ministro do STF, que está nesse exato momento disputando o poder com a própria Polícia Federal sobre como essas investigações elas vão seguir daqui para frente. Agora deixa eu te mostrar porque isso é com certeza, pessoal, com certeza importa politicamente. Porque essa não é somente uma disputa de bastidor sem consequência, não. Se o Vorcaro ele conseguir dessa vez fechar uma delação de verdade, e se ela trouxer detalhes novos sobre o financiamento daquele filme, isso pode sim, galera, com certeza acontecer bem no meio de um período eleitoral decisivo, e qualquer coisa relacionada a Flávio Bolsonaro, às vésperas de outubro, tem peso redobrado. Ao mesmo tempo, se a delação continuar travada e as pessoas perceberem que existe ali uma disputa de poder entre o ministro do STF
e a própria Polícia Federal sobre esse caso, isso vai alimentar uma outra desconfiança, a de que as investigações, elas estão sendo geridas politicamente e não somente tecnicamente. Agora, eu preciso te dizer uma coisa com toda a sinceridade. Esse é um daqueles casos em que separar fato de suspeita é fundamental. O que é fato, galera? A contratação do escritório acabou vazando. O vice foi anunciado no mesmo dia. Alfredo Gaspar tem sim histórico documentado de blindar ali o Vorcaro e o Zetel naquela própria CPMI. E o embate entre o Mendonça e a Polícia Federal é público e já está confirmado por diversos veículos de comunicação. Suspeita, que a gente está em suspeita ainda, é presumir que existe ali uma articulação combinada entre os lados envolvidos. Eu não tenho como te afirmar isso e ninguém deveria afirmar sem prova. O que dá para dizer, galera, com segurança, é que o timing tá chamando a atenção e que esses três movimentos juntos formam ali um quadro que com certeza merece ser acompanhado de perto pelas próximas semanas. Mas galera, você pode estar me perguntando aí, tá, Luciano, o que pode acontecer agora? Aqui nós entramos no campo aí da possibilidade, não da certeza, tá? É plausível que o Vorcaro, com essa nova equipe jurídica, tente reformular a proposta de delação de um jeito, passe pelo crivo da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República dessa vez. Agora, também é plausível que, se essa delação avançar, o nome de Flávio Bolsonaro volte a aparecer com força nos próximos meses, especialmente em relação ao financiamento do filme do papai dele. E é razoável esperar que a tensão entre o Mendonça e a cúpula da Polícia Federal continue rendendo notícia, porque esse tipo de disputa institucional, galera, raramente se resolve rápido. Nenhum desses caminhos está garantido, mas todos eles partem dos fatos que já estão confirmados hoje. Agora, por que essa história ultrapassa os personagens diretamente envolvidos? Porque ela toca em algo, galera, que interessa a qualquer pessoa que acompanha a política no Brasil. A forma como investigações sensíveis são conduzidas justamente no ano eleitoral, quando o ministro do Supremo concentra decisões sobre o ritmo de uma apuração e quando um possível delator tem ligação diretamente com quem vai disputar a presidência, isso deixa de ser somente uma história de bastidor jurídico. Isso passa, galera, a fazer parte do próprio processo eleitoral, porque qualquer decisão sobre essa delação tomada antes ou depois de outubro vai ter peso político, goste você ou não disso. E no fim das contas, o que fica dessa semana é o seguinte, galera: um homem que já tentou negociar 2 vezes com a justiça tá tentando pela 3ª vez. O vice escolhido para concorrer contra o Lula tem histórico de proteger esse mesmo homem, junto com o doador ligado à própria família Bolsonaro. E o ministro que decide os próximos passos dessa investigação tá agora disputando o poder, sabe com quem? Com a Polícia Federal. 3 fios, um ponto só de encontro. E fica aí a pergunta que eu realmente quero saber a sua opinião, galera. Você acha que essa é uma coincidência de calendário? Ou você acha ali que existe sim uma articulação por trás desses movimentos? Galera, deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu vou ler todos os comentários, vou interagir com você aí, vou te responder qualquer dúvida, qualquer indicação, deixa aí nos comentários. Com certeza eu vou responder você. Galera, se você não é inscrito no canal ainda, você que tá me assistindo, um monte de gente assiste o nosso canal e ainda não é inscrito. Então é importante, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações, toda a informação nova, atual que sair, a gente vai gravar vídeo, vai postar aqui no canal pra você, pra trazer em primeira mão pra você. Então, não esquece, galera, ativa as notificações, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. O seu like é importantíssimo, galera, é importantíssimo. E se você ainda não é membro, já é inscrito no canal, já acompanha o canal há um tempo e não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você tá ajudando o nosso canal a continuar trabalhando, trazendo informação relevante para você, análise da política nacional para você em primeira mão. E outra coisa, hype o vídeo. Quando você vai lá, clica no botãozinho para você hypar o vídeo, tem gente que tem dificuldade de encontrar onde fica o hype.
Você não consegue hypar pelo computador, você não consegue hypar pela televisão, você consegue hypar pelo celular. A maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos, aos vídeos do canal, de alguma forma, a maioria assistem pela televisão, então você não consegue hypar pela televisão. Mas pelo celular, você consegue, né? Joga do lado ali, ó, vai lá nos comentários, joga do lado, tem a opção hypar, hypa o vídeo. Quando você hypa, o YouTube ele entende que o vídeo ele é relevante, a pessoa gostou, relevante, ele vai entregar para mais pessoas. O nosso objetivo é fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Nós estamos próximos a bater 30 mil seguidores. Galera, esse canal ele tem 3 meses e já tá com quase 30 mil seguidores. Então vamos lá, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Vou deixar aqui na descrição, pessoal, o link do meu outro canal. O outro canal é de geopolítica, né? Lá a gente só fala de geopolítica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo também, é só você clicar na descrição lá que você vai ter o link do nosso canal para você nos acompanhar dentro da geopolítica e dentro da política nacional. Até o próximo vídeo!